partir das 11h30 da manhã será servido um delicioso almoço. Na parte da tarde teremos confraternização, música, dança. Então, venha participar conosco. Os cartões para o almoço devem ser adquiridos na própria comunidade ou então na secretaria da paróquia São José aqui de Serra Alta. Venha participar conosco e que São Francisco de Assis interceda aí por todos nós. Um grande abraço. Você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, você que ligou o rádio agora, está ouvindo Liberdade Notícias, vai conseguir acompanhar pela live. Você acredita que eu esqueci de dar o play, né? Ah, meu Deus do céu, olha, essa é quinta-feira, né? A gente tá com a cabeça que é sexta, esses tempos aí só chove, ninguém aguenta mais nada, não é possível, né? Ah, meu Deus do céu. Mas deixa eu contar um negócio interessante para vocês aqui. Já que estão falando em política, né, em politicagem, veja só, peguei uma matéria da Lesc e ela diz o seguinte aqui, bem interessante. A Lesc, hoje, a representatividade feminina dentro da Lesc diminui em 40%. Então você vê, as mulheres que forem eleitas, quer dizer que as nossas mulheres não conseguiram falar uma linguagem ou não conseguiram se expressar para poder agregar, né? Por mais que foi feita uma campanha através aí do própria Justiça Eleitoral e das instituições para aumentar o número de representatividade em Santa Catarina, parece que a nossa mulher ainda é muito machista, porque não elegeram mulheres para ser representantes lá. Na realidade, reduziram o número de deputadas na próxima legislatura da Lesc. Vamos ouvir a matéria. Isso é o meu comentário. Eu acho que as mulheres são muito machistas e estão votando muito mais em homem do que em mulheres. Porque as mulheres, a gente sabe que os números são maiores e acabam que elas não conseguem falar uma linguagem entre elas, né, que se faça entender. Vamos ver aqui, mas esse é o meu comentário. Vamos ver a matéria lá sobre essa redução do número de mulheres que se tornaram deputadas, né, para a próxima legislatura. Eu acho isso lamentável. Eu acho que deveria ter mais mulheres lá, porque as mulheres sempre pensam uma forma diferenciada do que nós, né, e tenho certeza que iriam buscar mais recursos. Vamos ver o que a matéria e já volto para comentar o assunto. A partir de 1º de fevereiro de 2023, data que marca o início da próxima legislatura, a Assembleia Legislativa terá apenas 3 deputadas estaduais mulheres entre os 40 parlamentares da Casa. Uma redução de 40% na representação feminina no Parlamento catarinense, que atualmente conta com 5 deputadas. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontam que as mulheres representam 51,62% do eleitorado catarinense. Este número não reflete nas eleições para deputado estadual deste ano, em que 37 dos 40 parlamentares eleitos são homens. Deputadas reeleitas e que atualmente integram a bancada feminina lamentam a redução desta representatividade na Lesc. A deputada Paulinha, do Podemos, demonstra preocupação com os próximos 4 anos de legislatura e com o andamento das pautas relacionadas às mulheres. Eu lamento muitíssimo nós não termos mais mulheres. Eu acho que vão ser anos desafiadores para mim e para a Lu, para que a gente possa fazer reverberar a voz da mulher catarinense com plenitude. Enfim, mas nós não podemos nos entregar, né? A gente tem que continuar perseverando e nos esforçando para que a gente consiga, nesse cenário, traduzir o sentimento das mulheres e constituir políticas públicas que de fato sustentem essa equidade que a gente defende, né? A deputada Luciane Carminati, do PT, coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa, acredita que os partidos políticos precisam construir lideranças femininas para que mais mulheres possam ocupar cadeiras no parlamento. Eu acho que temos 2 análises a fazer. Primeiro, a dificuldade que os partidos têm de construir novas lideranças de mulheres, né? Então, os partidos, de uma forma geral, não têm colocado novos nomes, né, ou lideranças em condições de chegar. Isso é uma tarefa que cada partido tem que fazer e olhar para dentro e perceber o que é que está acontecendo. Em segundo lugar, me parece também que é preciso analisar que as 2 companheiras que não concorreram à estadual foram para a federal. E eu tenho uma leitura que, se elas tivessem sido candidatas à estadual, nós teríamos a bancada
no mesmo número, né? A parlamentar diz que espera poder contar com os 37 deputados homens para a discussão das pautas femininas no Legislativo Estadual. Eu espero que nós também tenhamos eleito homens com uma compreensão das pautas femininas de uma forma mais avançada, que a gente possa contar com os homens também, né? Porque não necessariamente eleger mulher só por si só significa avançar nas nossas pautas. Então, eu acredito que o desafio é a interlocução com a sociedade civil organizada, com as mulheres, com todas as pessoas que entendem que a política, para ser democrática, precisa ter rosto feminino também. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter Larissa Martinelli. Como você ouviu o comentário das deputadas com relação a essa questão das eleições das mulheres, quero dizer o seguinte, tem um ponto, alguns pontos que eu não concordo. Quando elas falam que os partidos não têm que fazer nada. Elas têm que garantir o lugar delas e os espaços. Vocês vejam que aqui em São Bento do Sul, as pessoas e os partidos fizeram como é que se diz, a lição de casa. Nós tivemos grandes candidatos. Nós tivemos a doutora Carla aqui, presidente da Câmara de Vereadores, uma excelente candidata a deputada estadual. Como eu disse, não foi vitoriosa, paciência. A nossa sociedade, cada um faz as suas escolhas. Tivemos a professora Suzana, que é uma pessoa também excelente, que seria uma parlamentar de primeira linha, de primeira categoria. Eu não sei se as pessoas falam, sabe, Eduardo, sem conhecimento, ou não analisam o contexto geral, eles têm que parar com esse mimimi. Você já deu para a cabeça. Você veja, nós temos aqui hoje a Sandra Zielinski, que conduz um dos maiores partidos do Sul, que é o PP. Então tem grandes mulheres, tem mulheres excelentes que estão participando, que estão ativas na vida política. Mas como eu disse, às vezes precisa se aprender também a falar a linguagem para poder transformar tudo isso aí em voto. Entendeu? Isso é minha opinião, que fique bem registrado nesse negócio aí. Então esse mimimi porque não sei o quê, porque imagina esse partido não tem que fazer nada. Os nossos espaços nós temos que ir lá e nós temos que conquistar com muito respeito, mas em igualdade de condições. Esse que é o grande desafio. Todos têm que ter as mesmas igualdades de condição e fazer uma linguagem para que o eleitor, no caso, né, consiga escolher e que a pessoa se identifique. Porque eu acho que o maior desafio de todo político é fazer com que as pessoas se identifiquem. Né? As pessoas, pelo que eu tenho notado nessas eleições, eles têm votado mais por identificação mesmo. Elas se identificam, vão lá e votam. Então não existe mais por parte dos partidos um trabalho ideológico. Aí eu vejo durante essa semana toda o pessoal chorando, porque se tivesse votado, tinha elegido, porque não sei o quê, porque bibibi, porque bibabá, porque não votaram aqui, porque não fizeram um deputado. Não fizeram um deputado porque não conseguiram falar a mensagem. Não fizeram um deputado porque não tiveram capacidade de convencer as pessoas que isso era importante. Deixaram o voto aleatório. Deixaram que ninguém mais quer falar em ideologia, ninguém mais quer se comprometer. Todo mundo quer colocar o nome lá e diz, eu sou candidato, o negócio é que você me escolha porque eu quero te representar, mas eu não quero me comprometer com nada. Pô, mas e daí? E aí como é que fica, ô fulano? Aí é fácil voltar agora de uma campanha magoadinho, né? Dizer, porque não me ajudaram, porque agora fiquemos sem representatividade, pois tem que ficar é mesmo. Quer dizer, então, que a grande maioria, né? Uma grande maioria não se identificou com você, né? Esse que é o problema. Então as pessoas precisam se identificar, as pessoas precisam fazer um trabalho de fazer com que as pessoas se identifiquem com as suas ideologias. Entende? E essa eleição provou isso aí. Pode ver, as pessoas que estavam identificadas, as pessoas que fizeram o trabalho, foram lá. Nós tivemos pessoas muito bem votadas aqui. Entendeu? Aí tem a questão da legenda, as estratégias de legenda. Então, você veja, nós tivemos um partido aqui em Joinville que elegeu uma pessoa com 12 mil e poucos votos. Aí nós temos nossos deputados aqui fizeram mais de 15 mil votos, não se elegeram. Nós tivemos o deputado federal mais votado, não conseguiu se eleger por causa da legenda. Então as pessoas fizeram o papel, nós temos que parar com esse mimimi. A nossa região fez o nosso papel. Talvez lá dentro do partido dele teve outras pessoas que não fizeram o papel deles, podiam ter arrancado um pouquinho mais. Entende? Então vamos parar de culpar o eleitor, né? Isso já deu para a cabeça, o eleitor não tem culpa de nada. Nós precisamos aprender a transmitir a mensagem para fazer com que as pessoas se identifiquem com esses valores e aí transformem isso em voto. É a minha humilde opinião? Tá bom, tá? Não tá bom? Tem a opção de mudar de estação. Tá certo, vamos para frente aqui, mas eu tenho a questão do Ministério Público. O Ministério Público, daqui a pouco deixa eu chamar já o meu entrevistado, o Ministério Público está pegando, e essa aqui é importante, que o GAECO
o Jesse e o Gaeco cumprem mandados de busca e apreensão em armazém em Braço do Norte. E veja só por que desvio de dinheiro em hospital. É mole! Vamos à entrevista aqui para ver o que tem as informações direto lá do Ministério Público. MPSC Notícias. O Ministério Público deflagrou na data de hoje, na comarca de Armazém, a Operação Cashback, que apura a prática de crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro praticado por ex-servidores comissionados do Hospital Santo Antônio, que atende a comarca de Armazém, além de particulares. As investigações tramitam na Promotoria de Justiça da comarca de Armazém e contam desde o início com o apoio do GEAC e do GAECO de Criciúma, que na presente data deram cumprimento a 3 mandados de busca e apreensão, em Armazém e também em Braço do Norte. O que as investigações apuraram até o presente momento é que os investigados desviaram ao menos R$120 mil que foram recebidos pelo hospital e que deveriam ter sido destinados aos doentes da Covid-19. As investigações seguem em andamento na Promotoria de Justiça, a fim de se apurar e delimitar como os fatos ocorreram e também identificar outros possíveis envolvidos. Então tá aí, o Gaeco tá em cima dessa gente aí, não vai dar moleza. Parabéns ao Ministério Público, estamos de olho e vamos divulgar essas ações para que se você, malandro, está querendo desviar o dinheiro, se agarre, porque cedo ou tarde você vai cair na malha fina. Né? Vamos para frente agora, vamos para o primeiro do intervalo e depois eu já volto para conversar aqui com o meu entrevistado. Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laier. Fone 3626-2568. Forte Atacadista tem tudo para sua casa e seu negócio. Confira. Peito com osso Copacol congelado quilo, 11,78. Achocolatado Todd 1,02 quilos, 13,98. Cerveja Opa Beer Park Pilsen 600 ml, beba com moderação, 4,79. Fralda Hug Supreme Care Mega, 36,90. E tem a Forte do dia. Bisteca suína prediletos congelado quilo, 13,79. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Irene Silva de Godoy, com 71 anos de idade, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados esposo, filhos, netos, nora, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laier, de onde será o féretro hoje às 13 horas, seguindo para o crematório catarinense, onde será realizada a cerimônia de cremação às 14 horas. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Irene Silva de Godoy, comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento do senhor Adir dos Santos Rocha, com 69 anos de idade, ocorrido no Hospital Sagrada Família. Deixe lutados esposa, filhos, genros, nora, netos, bisneta, irmãos, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na Capela São Bento Laier, de onde será o féretro nesta quinta-feira, às 16 horas, seguindo para sepultamento no cemitério Rio Vermelho Estação. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Adir dos Santos Rocha. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laier. Liberdade FM. Nota de falecimento. Funerária São Bento e Plano Laier comunica o falecimento da senhora Maria da Glória Sines da Cruz, com 99 anos de idade, ocorrido às 3 horas e 40 minutos, no Hospital São Luís, em Campo Alegre. Deixe lutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos, irmãs, demais parentes e amigos. Seu corpo é velado na sua residência em Chimbuva, Campo Alegre, de onde será o féretro sexta-feira, às 15 horas, seguindo para o cemitério municipal
de Tijucas do Sul. Comunicamos com pesar o falecimento da senhora Maria da Glória Cines da Cruz, mais conhecida por Dona Glória. Comunicou Funerária São Bento e Plano Laia. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12h36 e o Braulio aqui, meu grande amigo Braulio Randes, é o seguinte, não é a mulher que é machista, o homem é que não está querendo que ela concorra com ele. Um abraço, é a opinião do Braulio. Olha, Braulio, eu quero dizer um negócio pra ti, sabe? Isso faz parte da natureza do homem, né? Não tem outro jeito. Agora, eu digo assim, eu falo, com essa questão que a mulher ela é machista mesmo, e dá pra ver através dos números, e tem alguém, quando me mostrarem um outro estudo aqui, talvez eu mude a minha opinião, porque você pode analisar, sabe? Pense bem. Entendeu? Quando a mulher toma uma posição diferenciada, quem é que são as primeiras que não dão valor para ela? Entendeu? Primeiro, o próprio homem, né, ela já entra no modo de exclusão. Nós, homens, já excluímos. E a própria sociedade acaba excluindo pelo pensamento diferenciado que ela tem. Então, isso tá dentro de um contexto de sociedade, está dentro de uma cultura que precisa ser melhorada e precisa ser rediscutida. Então, elas sofrem por causa disso. Às vezes, mas não pode dizer que as mulheres vão... Mas elas são sempre... Eu usar uma palavra que eu sempre gostava de usar lá quando eu estava no PROCON. Elas são sempre hipossuficientes. Por mais que elas estejam em condições de igualdade, elas vão ter sempre vai estar um pouco diferenciadas. Elas não vão ter não vai ter a mesma oportunidade de condições que nós temos pela questão da gente ser homem. Então a gente precisa ter a gente precisa ter esse carinho e ter esse respeito com relação a isso aí. Precisa ter esse entendimento. Isso são poucas pessoas que têm. Entende? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas é nesse sentido aí. Vamos lá aqui para encerrar logo isso. O Jandir tá naquela, né? Ele tá ali com medo lá com a chuva, né? E nada na Rua Jaraguá. Então tá aí, tá o registro para não deixar de mostrar aqui, né, o que tá acontecendo lá. Aqui também, antes de eu começar a conversar com o meu entrevistado, dia 15 tem uma feijoada, que voltar para cá. Aqui no próximo dia 15 de outubro temos a primeira feijoada da Fundação Municipal de Esporte, evento de São Bento do Sul, onde cada cartão vendido será revertido para a escolinha de futsal da Rodolfo Berti. Gostei disso, ó. Manda aí que eu vou vincular isso aí. Será na Associação de Moradores da Coab será na Associação de Moradores da Coab Nova, do Conjunto Habitacional Harold Engel, bairro Brasília, próximo à Escola Municipal Lúcia Tchek. Então o cartão aqui com o meu amigo, olha que está aqui o nome, aqui, é com o professor Mário. Então o pessoal pode entrar em contato com o professor Mário, depois o professor Mário passa do meu WhatsApp pessoal, que de amanhã eu já coloco ali também aqui na minha pauta, né, para mim ajudar vocês a fazer a venda desses cartões aí, sabe que eu sempre gostei de apoiar o esporte e apoiar o pessoal que faz esses trabalhos, né. Vamos lá então, são 12h39, 12h39, né? E as coisas vão acontecendo. Primeiro eu quero dar uma boa tarde aqui pro Eduardo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Forteschi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Liberdade FM. Para nós é uma alegria trazer o Eduardo, ele que é o diretor-geral do DETRU aqui, né? O chefe supremo, é verdade, né? Que manda naquele DETRU de São Bento do Sul. Tô brincando. Seja sempre bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Forteschi. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Não, o que é isso? Eduardo, traga para nós, eu trouxe você, que já tinha conversando durante a semana, e você sempre, quando pode, tá trazendo para nós aquelas novidades, viu, WhatsApp, né? Das mudanças do trânsito e tudo que vem acontecendo, e você tem novidade boa aí pro pessoal, e novidade também para deixar, mais para alertar as pessoas com relação à questão do trânsito, não tem? Sim. Vamos começar então em relação às essas obras que acontecem na cidade. Nós temos lá a Estrada das Neves e Augusto Wunderwald, que também está se estendendo há um bom tempo. Tivemos uma reunião hoje pela manhã com o secretário de Planejamento, o diretor de Planejamento, para alinharmos as finalizações em relação às obras que estão acontecendo na Augusto Wunderwald. Então eu trouxe para passar para a população que a partir de amanhã vai começar a fazer aquele trabalho de raspagem, de frisagem da via, para que seja feito consequentemente após o asfalto. Então, pegando esse gancho de começar a falar sobre Augusto Wunderwald, que já está praticamente nos 46 do segundo tempo, já está finalizando, vai haver uma interdição total no Augusto Wunderwald para que a obra possa se agilizar o mais rápido possível e conclua no prazo que foi pré-estabelecido entre a empresa que está fazendo o serviço e o pessoal da Secretaria de Planejamento. Então essa reunião foi bem interessante e nós chegamos a algumas conclusões em relação à melhoria no fluxo enquanto estiver fazendo essa obra para dar uma agilizada, e tem uns pontos que vão ter os desvios.
Então, assim, Forteschi, é que nós escutamos algumas ligações, as pessoas, às vezes, elas reclamam de algumas situações em relação ao DETRU. Toda a extensão da obra, o Departamento de Trânsito sempre esteve presente. Nos momentos que foram realmente necessários a orientação de trânsito, nós estávamos lá. Então, aos ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, do rádio, da internet, dos seus carros, o artigo 95 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem enfático. Qualquer tipo de obra em via pública, qualquer empresa que for fazer qualquer tipo de obra é responsável pela sinalização e a questão de orientação do trânsito. Mas é claro que o Departamento de Trânsito está lá para ajudar. Então a gente não pode deixar também a mercê dessas empresas para fazerem esse tipo de procedimento e nós sempre estamos juntos para fazer orientação. Então, em relação a essas orientações, nós estaremos na rua para auxiliar. A primeira parte que vai ser fechada vai ser ali na Imigrantes, no começo da Imigrantes, até chegar próximo à Lavação Taió. Augusto Mundeval vai ficar totalmente interditado nesse ponto. A previsão para iniciar as obras é amanhã, às 9 horas da manhã. E é claro que nós vamos ter que usar um desvio. Qual que seria o desvio? Então, Centenário, do bairro Centenário, quem vem do lado do parque, do bairro Brasília, que se desloca em relação ao centro, vai ter que utilizar uma rota alternativa. E qual que nós estamos utilizando desde quando começou essas obras? Parque Mariane. Então nós vamos fazer o desvio pelo Parque Mariane. Nós vamos utilizar aquela via do Parque Mariane, ali embaixo onde tem uma rotatória. Roberto Bal, o nome dessa rua. Quem vai se dirigir ao centro, Parque Mariane, utiliza Roberto Bal até chegar ali no Sherper e, consequentemente, sair lá próximo à Lavação Taió e segue sentido ao centro. E quem vem do centro sentido a Centenário é o mesmo percurso. Entra no Parque Mariane, vai até Roberto Bal, utiliza ali da Imigrantes e pode se deslocar para as outras regiões do bairro. Então, esse é o primeiro estágio amanhã para a conclusão. Essa raspagem desse trecho e esse desvio. Eduardo, e você... Se eu não ligar o microfone, não tem jeito. Eduardo, te perguntar um negócio. Vai ter algum tipo de sinalização, orientação? Sim, sim. O Departamento de Trânsito, os agentes de trânsito vão estar nos pontos principais, orientando os condutores para que eles façam esse tráfego dessa região que vai ser desviado com mais fluidez e segurança. Foi contratado também a Secretaria de Obras para que faça o trabalho com o caminhão-pipa para que seja molhada essa via, caso o tempo esteja bom, e a previsão é para o tempo bom no final de semana, e as pessoas não tenham problema com o pó nessas regiões. Mas o Departamento de Trânsito vai estar acompanhando sexta, sábado, que é a continuidade da obra, e no domingo. Nós estaremos todos lá fazendo um trabalho junto. Que beleza. Falando em obras, quero mandar um abraço para o Arnoldo Paulino, um abraço para o Magrão lá. O Arnoldo passou umas fotografias, estavam trabalhando ontem na Ordem de Bowman. Eles derramaram ali e deram uma ajeitada de 31 mil quilos de asfalto. Então, dá uma boa ajeitada na Ordem de Bowman. Parabéns, pessoal da obra, né? E continue nesse ritmo. Então, veja, as pessoas têm essa alternativa de fazer esses desvios, e o importante é que o DETRU vai lá para fazer a orientação. Sim, e lembrando que os veículos pesados, os caminhões, não vão poder trafegar nesse desvio. Então, os veículos da carreta, veículo com a carga extrema, os veículos mais pesados, fica muito complicado circular nesse local, porque aí tem uma parte ali que ele não tem o asfalto e periga patinar e não conseguir subir. E essa orientação dos motoristas, tem mandado para as transportadoras também? O Departamento de Trânsito... É informado? Essa reunião foi feita agora. Então, Departamento de Trânsito já começa a ligar para as transportadoras para não utilizar a via. Utilizar lá a rodovia, outro acesso, para se dirigir aos outros pontos da cidade. E o pessoal que vem pelas BR de fora, como é que fica? Vai ter alguma placa, alguma coisa falando? A questão de quem vem de fora, infelizmente, quando é rodovia, nós não temos como sinalizar a rodovia porque é outra circunscrição, seria a Polícia Rodoviária Estadual. Bom saber disso, que às vezes as pessoas dizem, mas por que não coloco lá na BR, o caminhão entra, ele tem que fazer o retorno. Então, que fique bem claro que não é atribuição e que vocês não podem intervir nisso também, né, Eduardo? Nós não podemos colocar uma placa de sinalização na rodovia porque não é a nossa circunscrição. Faz parte da rodovia, faz parte da Polícia Rodoviária Estadual. Mas é claro que vai ser anunciado em rádio e vai ser passado nos grupos do WhatsApp e, consequentemente, vai chegar nos grupos dos motoristas. E se tiver que fazer o desvio, os agentes vão estar no local, faz o retorno. Ou então, a gente pode colocar também uma boa ideia. Lá também alguma coisa lá no início da Imigrantes, para que a pessoa faça o retorno o quanto antes, para não precisar se deslocar todo aquele ponto lá e causar um transtorno, é claro. Isso, mas pelo menos assim que os caminhoneiros eles sempre reclamam que eles são os últimos a saber, né? Para não ter que chegar aqui perto,
Aí tem que manobrar todo um caminhão, todo uma carreta. Eu não entendo muito pouco de caminhão, né? Mas o caminhão, a carreta, eu acho que é difícil para fazer tudo isso de manobra. Então, se conseguir ajudar, melhor. E outro ponto importante, se eu sei que tem bastante caminhões que me escutam, é passar, depois eu vou vincular essa matéria aqui lá no nosso, deixar para o pessoal compartilhar no WhatsApp, e compartilhar nos grupos de caminhoneiros, né? Daí o pessoal pode escutar essas orientações e já fica um pouco mais alerta, principalmente aí os caminhoneiros de fora, né? Que tem essa trafegabilidade, que usam aqui, que vem para São Bento do Sul, que é importante. As transportadoras auxiliam quando são feitas ligações do Detran para essas empresas. Ótimo. E auxiliam os seus motoristas e quem vai fazer entrega na cidade, né? Vai estar interditado Augusto Munderval, de trecho a trecho, o dia inteiro, então vamos achar uma outra rota para evitar qualquer tipo de transtorno. Que bom. Então, a parte de informação estão fazendo. Se chega a 100%, também não tem como fazer, né? Isso é terrível. Eduardo, deixa eu te perguntar também com relação a essa questão. Essa semana começou a funcionar, então, o rotativo? Começou a funcionar o rotativo La Paz depois de quase 3 meses, em que foi feito todo o trâmite de treinamento, de colocação dos parquímetros, a sinalização e a atualização do sistema. Lembrando que foi a mesma empresa que venceu a licitação. Começou na segunda-feira, no dia 13 de outubro agora, e está se desenvolvendo normalmente. As pessoas que já tinham os seus créditos nos botos ou então nos aplicativos estão utilizando, e está tudo transcorrendo dentro do que foi planejado. Depois de muita súplica de muita gente para que retornasse, e realmente agora ficou mais, vamos dizer assim, ficou mais fácil de se estacionar na região central para quem precisa fazer algum tipo de procedimento. Rápido, né? Queria fazer rápido ou queria ir em algum lugar, ficou mais tranquilo para estacionar o veículo. O que muda? O que mudou com essa relação? Sim, tivemos em relação ao layout dos totens, do parquímetro, ele está com uma luz assim que fica muito mais fácil de identificar, fica tranquilo. Cartão de crédito agora pode ser utilizado em todos os parquímetros. Ah, legal, isso é bom. E caso receba um aviso de irregularidade, aquele condutor que esqueça de colocar, de inserir o botão, colocar as moedas, ou acionar o parquímetro, ele pode pagar o aviso de irregularidade no próprio totem. Ele não precisa se deslocar até o departamento de trânsito para fazer esse procedimento. Ali mesmo ele pode fazer o pagamento através do cartão ou de moedas, né? Colocar R$20 em moeda. Ele pode fazer ali mesmo. E lembrando que depois de feita essa regularização, para retirar os créditos que o usuário tem direito, aí sim ele se desloca até o departamento de trânsito. Outra coisa, aquele botãozinho vale igual, não mudou então? É o mesmo botãozinho? Não muda absolutamente nada. Então quem tinha os créditos vamos colocar dessa forma, o antigo botão, antes desse novo início do rotativo, tem validade normal. Continua normalmente. Outra novidade, assim, não seria uma novidade, mas seria um esclarecimento em relação às sinalizações. Nós temos uma sinalização de curta duração. Aquela sinalização que geralmente fica próximo às farmácias. Aí nós temos a sinalização lá, estacionamento regulamentado, farmácia, 30 minutos, pisca, alerta ligado. Pois é, isso que eu queria entender. Me explique bem isso aí. É assim, Forteschi. Isso não existe pelo Código de Trânsito Brasileiro. A gente não pode predeterminar uma sinalização numa via pública voltado para um estabelecimento só. Então, nós fizemos uma alteração em relação às vagas de curta duração, que é da seguinte forma. Vaga de curta duração, 30 minutos, pisca, alerta ligado. Se o contribuinte vai estacionar, vai na farmácia, vai na loja do seu José, ou vai aonde for, aquela vaga é uma vaga de curta duração de 30 minutos para qualquer local que ele vá. Então não é exclusivo especificamente da farmácia. Isso não existe pelas resoluções do CONTRAN e pelo Código de Trânsito, não existe vaga específica para farmácia. Pois é, mas e como é que a pessoa... E precisa acionar o botão nesses 30 minutos ou não? Precisa acionar nada aí? O único detalhe que eu percebi assim, andando pela cidade, é que as pessoas estão estacionando nessas vagas de curta duração, liberado para todos. É claro que veículos, motonetas, motocicletas e caminhões não. As pessoas não estão acionando o pisca-alerta. E está lá especificado. 30 minutos, pisca-alerta ligado. E como é que vai contar que o caboclo está 30 minutos, né? Ligou o pisca-alerta, o agente passa, ele fica um tempo ali e ele vai contar. Ele fica nessa região e já fica contando. Já fica contando. Entendi. Se passar do tempo pré-estabelecido pelo agente, quando ele chegar, aí infelizmente é lavrado um auto de infração direta. Não tem salvação. R$ 195,23 e 5 pontos na carteira.
Então tem que ficar atento, 30 minutos, precisa fazer alguma coisa rápida, 30 minutos é o suficiente para utilizar, tanto farmácia quanto comércio no contexto geral. Olha, foi um excelente esclarecimento, porque eu já não usar já procuro se desviar, né? Mas até eu, utilizando, nunca tinha entendido. E a gente às vezes esquece para que é que funciona o dito pisca-alerta, né? É justamente para identificar. Para essas coisas, né? O pisca-alerta é justamente para mostrar para o agente assim, ó, eu estou aqui, eu estou utilizando a vaga e, consequentemente, o mais rápido possível eu estou saindo. Temos que fazer uma campanha, né? Eu nas autoescolas, eu sei que vocês estão fazendo isso aí, fazer uma campanha para os nossos motoristas para utilizar o pisca-alerta, né? Sim. Ou de repente, bom, vai dar mais custo, né? Porque nossa vida é custo, né? Mas enfim, de repente colocar lá na própria placa, lá, não esqueça de acionar o alerta, né? Mas já está especificado. Já está especificado. O uso obrigatório do pisca-alerta. Pois é. Tem que se fazer a leitura da placa. Sim, a gente não faz leituras, tem razão mesmo, é complicado. Nós temos, Fortece, assim, só para complementar em relação ao rotativo, não houve nenhum tipo de alteração em relação aos valores, eles permanecem da mesma forma. Então a hora para moto é R$1, R$2 os veículos leves, os carros, e os caminhões também, na carga e descarga. E aquele cartão de raspagem que eles chamavam de cartão de turista, R$ 2,49. Ah, poxa, mas então quer dizer que o turista vem para a cidade e ele paga mais caro para utilizar o rotativo? Não. É só o nome cartão turista, que inclusive a gente fez um decreto para mudar isso daí, né? Cartão turista, e a pessoa realmente pensa, poxa, eu sou um turista, eu venho de fora e vou pagar mais caro. Pois é. Esse valor de R$ 2,49 é justamente pela questão dos custos em relação ao papel. Isso mesmo. Mas agora, com essa questão do cartão de crédito, isso se tornou irrelevante, né? Vamos ver durante o ano o uso em relação ao cartão de raspagem. Porque agora, com toda essa tecnologia que tem, a utilização das moedas, tem mais o aplicativo que é utilizado, a saída dos cartões são mínimas. Dificilmente alguém vai precisar de um cartão de papel, né? E a procura de bótons aumentou bastante. No começo agora, a procura de bótons, em algumas informações específicas, aumentou bastante. E outra novidade também, Fortes, que se me permite mais um pouquinho falar do rotativo, é a questão do estacionamento da vaga dos deficientes e de pessoas que têm transtorno espectro autista. Então, o deficiente já estava isento em relação ao pagamento da tarifa do estacionamento rotativo, estacionado na sua vaga específica, é claro que coloca lá o cartãozinho em cima de identificação, que é idoso. Isso também agora abrangiu a pessoas que têm transtorno espectro autista. Não necessariamente o motorista, mas também se tem alguém da família que tem. Passa no departamento de trânsito, leva os documentos da pessoa que tem autismo, criança, chega lá, é confeccionado na hora e também tem direito a utilizar uma das 17 vagas de pessoas com deficiência pela cidade. Agora, então, não é mais lá na Secretaria Social, é contigo lá? É comigo. Essa questão do cartão do transtorno espectro autista, para vaga de estacionamento, é o departamento de trânsito. E o idoso continua lá com a... Idoso também no departamento de trânsito. Os idosos que querem, a partir de 60 anos, querem tirar o cartão, chega e é confeccionado na hora para estacionar. E como é que funciona assim, já que você entrou nessa questão, é bom, a gente não usa, né, mas enfim, minha mãe lá tem 75 anos, ela está comigo, e ela pode fazer um cartão para quando ela estiver comigo no centro usar o estacionamento? Como é isso que eu quero que você explique. Sim, pode utilizar. Então essa senhora vai lá, ela precisa se locomover, né, Fortes? Minha mãe também tem 72 anos, ela precisa se locomover. Então, essa vaga específica, então, em pontos assim estratégicos para que a locomoção seja mais confortável para a pessoa que tenha, seja jovem, vamos colocar da seguinte forma, seja jovem há mais tempo que nós, né? Vamos colocar dessa forma. As pessoas idosas. Então, pode sim, porque, vou pegar um exemplo, foi uma senhora com seu filho lá, uma criança de 5, 6 anos que tem o transtorno espectro autista. Então, ela fez o cartão para a criança, utilizando o documento da criança ou da mãe, e foi com o laudo médico, ou então qualquer documento que comprove que tem esse transtorno espectro autista. Essa questão, assim, para auxiliar, assim, é muito tranquilo, chega no departamento de trânsito e é confeccionado na hora a licença para que possa estacionar. Lembrando que não pode esquecer de colocar, né? Ah, sim, esquecer, infelizmente, é multa, é isso mesmo. No mínimo, né? Porque já vai ganhar, vai ter essa moleza. 17 vagas de pessoas com deficiência, idosos são 30 vagas e 670 vagas normais. E tem um estudo, se o pessoal tem usado essas vagas, se tem algum acompanhamento nesse sentido, como é que está isso? Nós estamos
estamos fazendo um levantamento e depois de um certo tempo a gente vai fazer um levantamento de quantas pessoas usaram, quanto tempo foi usado, os dias que foi usado, e vamos fazer uma planilha para apresentar para a população o quanto é importante ter essas vagas na nossa cidade. Eu acho que eu ainda com ideia de o seguinte, Eduardo, deviam colocar uma câmera apontada nessas vagas, acabou que entrou lá que não tem o cartãozinho, multa pela câmera, mas enfim, minha opinião. Eu falo seria para o veículo passar, ver se está... Sim, porque às vezes não passa, porque tem gente que é ligeiro, né, mano? Tem pessoas que, olha... tem pessoas que no trânsito o mais devagar é o gato, infelizmente. Verdade, infelizmente. Eu vou usar esse tipo de expressão, mas realmente é assim. 12 horas e 56 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vincular uma matéria aqui com o Dimas, porque a conversa aqui com o Eduardo tá boa, né? E passa essa hora ainda que eu prometi, você vai pensar, uma meia horinha vai dar, não, devia ter pegado uma hora contigo. Porque aquilo passa muito rápido, você trouxe muita novidade boa, você trouxe muitas informações importantes aqui pro nosso município. Mas eu tenho uma matéria do Dimas que eu preciso passar aqui rapidinho, para nós entrarmos na nossa filosofia aqui, que é também nas notícias locais. Então é assim, ó, vai ter horário estendido da saúde nesse final de semana, Eduardo. Então vamos ver o que o Dimas diz na matéria. Eu já volto para nós continuar aqui a entrevista. Pode ser? Pode, claro. Vamos lá então. Muito boa tarde, Valmir Forteschi. Boa tarde, ouvintes da Liberdade FM. Informação da Prefeitura de São Bento do Sul: médico por livre demanda, sem agendamento, e não precisa ser no bairro em que você mora. Informação importante caminhada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de São Bento do Sul. Pode procurar uma das unidades, entre elas a Estratégica da Saúde da Família 2 em Serra Alta, 3 no Centenário, 6 no Cruzeiro, a unidade do bairro 25 de Julho, bem como a unidade do centro, das 8 às 21 horas, de segunda a sexta. Saúde de portas abertas nas unidades de saúde com horário estendido, sem a necessidade de agendamento, das 8 às 21 horas, de segunda a sexta-feira, conforme o comunicado da Prefeitura de São Bento do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde. Saúde de portas abertas, unidades de saúde com horário estendido, sem a necessidade de agendamento. No Caique em Serra Alta, ESF 3 Centenário, no Cruzeiro, no ESF 6, Unidade de Saúde do bairro 25 de Julho, bem como na Unidade de Saúde do Centro, localizada na Rua Marechal Deodoro, número 25. São as informações para você, ouvinte, na Liberdade FM. Você segue com o Valmir Forteschi. Você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, para você que ouviu o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias, na apresentação aqui desde que vos falo, o paladino da notícia, Valmir Forteschi. Hoje entrevistou o Eduardo, que é o diretor do TRU, que trouxe informações importantíssimas para nós com relação a essa questão do trânsito aqui em São Bento do Sul. Quero lembrar também que hoje começa o curso de dança lá da Academia do Novo Tradição, a partir das 19 horas, né? Um grande abraço para a Vanessa, um grande abraço para o esposo dela, o professor Andrei, eles que vão lá treinar mais um pessoal para o baile, né? Depois, quem sabe, a gente vai, não sei se vou participar desse curso, mas quem sabe a gente vai participar pelo menos do bailão. E pensa que uns bailes bonitos que dá, né? Temos as participações, que o Eduardo falou bonito, tem umas participações aqui, quem participou comigo aqui foi onde é que tá aqui? O advogado. Jonathan, o advogado, né? Também está participando, já mandou um abraço, Jonathan. Mandou aqui um abraço para nós. Pessoal da Fundação passando sobre a feijoada, né? Então aqui vamos fazer a divulgação. Teve aqui um amigo que mandou um áudio para mim, o Sebastião, um abraço para você, Sebastião, mandou um áudio, não vai dar para colocar. O Sebastião quer saber o seguinte, Eduardo, diz assim, voltando pela questão da campanha, diz assim, eu quero saber, porque essa gente não pediu o voto. Bárbara, imagina se tivesse pedido, né, Sebastião? Mas a opinião, eu respeito a opinião do amigo, tem o áudio, de repente amanhã você vota, participa, a gente consegue comentar esse assunto aí com certeza. Aqui na nossa live, nós temos aqui a Janice que está participando, um abraço, o Valdemar Arne, boa tarde, Valmir, os ouvintes. Boa tarde a todos. E as bandeiras da Chilac Fest colocadas nos postos municípios vão ficar para enfeite de Natal? Pois olha, Valdemar, não sei, né? Não é comigo. Isso que aquele pessoal daquela, já te falei, né? Aquele pessoal ali não sei quem que autorizou, então que desautoriza retirar também, né? Não Mas vou eu trago essa informação para amanhã. Traz, então, eu te mando, Forteschi. Então beleza, fazer uma limpa nas bandeiras. O pessoal se incomoda com as bandeirinhas, né? Eita coisa. Vamos mandar para Blumenau, né?
Eduardo. Fortece, só para o nosso tempo, como o senhor falou, é muito curto. Passa. E só assim, para reforçar, então, Augusto Munderval vai ter interditado a partir das 9, do trecho em relação a imigrantes até na Lavação Taió. Vai ter totalmente fechado, vai ter o desvio. E informação que eu recebi também do SAMAI, eles vão terminar amanhã aquele pedaço lá em cima da Capitão Ernesto Nunes, que ficou fechado, trabalharam até 1h da manhã. E amanhã, a partir das 5h30 da manhã, eles vão lá, vão tentar fazer o mais rápido possível. Vai ficar trancada a Capitão Ernesto Nunes, sentido centro-bairro. Os demais vai ficar só para terminar um lado, vão começar bem cedinho, para ficar tudo pronto para que possa fazer a frisagem e seja colocado asfalto. Então amanhã de manhã o Detru estará também lá acompanhando o SAMAI. Só vai ficar interditado quem sobe a Capitão Ernesto Nunes, sentido centro-centenário. Só para reforçar aqui, então quer dizer que o SAMAI fez uma obra à noite. Até 1h da manhã. Parabéns para eles. Até Até que enfim, manhã. a gente tinha levantado esse debate aqui, né? Olha aqui, ó. Não sei de quem foi a tomada de decisão. Tá registrado. Chefe. Parabéns do chefe. Chefe. Parabéns pro Tomazinho. Tá ouvindo a liberdade. Chefe falou, vamos fazer isso daí. E assim, ó, Detru, SAMAI até 1h da manhã, tudo transcorreu normalmente. E agradecer a população pela compreensão. Que bom, importante. Eu sei que paga um pouco mais, mas o pessoal já debatia aqui nós debatimos aqui no nosso jornalismo. Não nós importa o que gasta. O que importa é que diminua o transtorno e que a obra saia, né? Vamos aqui, então paramos aqui no Valdemar, e a Rosália também está curtindo e assistindo. Valeu, Rosália. A Relindes, que não perde, né? A Lu, bom dia, meu querido amigo, para você também. Bom dia. Lu, nós vamos lá fazer a sinalização, tá? Terminar a obra lá nós vamos lá fazer a sinalização, a pintura e a revitalização. Que bom. A Nilva Grosso também participando. A Cleide Adriana, boa tarde, meu lindo amigo. Para você também, boa tarde, Cleide. A Leonir, olá, Eduardo. E a Estrada das Neves vai ser concluída esse ano ainda? Sabe algum informar? Essa está difícil, Leonir. Leonir, boa tarde. Secretaria de Planejamento. A questão da licitação do pessoal do asfalto, né? Sim. É isso mesmo. A Terezinha já colocou na Câmara de Vereadores, a empresa desistiu, mas a Terezinha se comprometeu lá na Câmara e o governo se comprometeu em fazer o seguinte, eles estão terminando, eu vi que entraram agora próximo já ao trilho, lá começaram a fazer aquele trecho, e assim que terminar eles vão fazer uma recapagem até que saia uma nova contratação, então não vai ficar dessa forma. Eu até digo uma coisa, tem que dar bom a palmatória, sabe que eu sou um crítico ferrenho, né? Mas eu digo uma coisa, eu estava com medo da Estrada das Neves, mas contudo ainda ela está indo. Não dá para se queixar. Eu fiquei impressionado porque a obra está saindo com o mínimo de transtorno possível. Transtorno vai ter, não tem o que fazer. Sempre. Mas olha, eu tenho que dizer que está saindo, entendeu? Se tem uns probleminha, tem, mas está saindo. Então se sair nesse ritmo, já estamos ganhando. Já está bem pior. A primeira etapa foi muito rápida. A primeira etapa de abrir lá as valas, mas daí infelizmente teve esse problema em relação à empresa que ia asfaltar. Desistiu, né? Mas vai dar tudo certo. Sabe que até estou impressionado. Eu não achava que ia dar certo e no fim que deu bem certo mesmo. Tem que fazer também a minha culpa, como diz o outro, nesse sentido aí, né? Vamos para frente aqui, quem está conversando é o Wilfred Peter, bom dia na escuta, valeu Wilfred, muito obrigado pela sua participação. A Lu está elogiando, ficou um bom trabalho aqui na Hort Bowman, em frente à minha casa, obrigado aos envolvidos, está agradecendo. E o Edson Dixon, boa tarde, meu amigo e competente diretor Eduardo. Está registrado aqui também. Edson. Então, foi lá. São 13h04. Eu quero agradecer aqui o Eduardo pela participação. Peço que se faça mais um reforço dessa orientação nessa questão do trânsito aí para sexta-feira, final de semana, porque tudo cai no final de semana, mas não tem como fazer uma obra sem mexer. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Eduardo. Obrigado a todos, obrigado Forteschi. Desejo uma ótima tarde de quinta-feira a todos os ouvintes. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Forteschi. Eduardo, eu que agradeço você por ser sempre muito gentil e a gente chama, vem pra cá quando pode, quando tem uma mudança no trânsito, quando tem uma informação relevante, ele manda o áudio, a gente vincula aqui durante o dia para que as pessoas fiquem atentas, né, e tenham esse canal de comunicação aí com o nosso ouvinte e com as pessoas que usam as vias, né, e os nossos moradores aqui do município. Mais uma vez agradeço sempre a sua gentileza de participar conosco aqui. Agora vamos encerrando, você vai ouvir o Bola na Trave com o Almir Dias. E eu volto amanhã, sexta-feira, com mais um Liberdade Notícias. Quero mandar um abraço pro Chaves. O Chaves não pôde fazer o Jornal da Manhã, ele fez a operação no olho dele, né? Então ele está se recuperando, depois deve voltar segunda ou terça-feira, ele vai ter que, não pode já ir pro computador. Aí ele vai se recuperar da cirurgia dele. Hoje de manhã ficou um pouco na trilha, mas não tem problema, né? Amanhã nós vamos acertar já as questões da programação. E na segunda ou terça-feira eu volto a Luzar do Chaves com o Jornal da Manhã, né? Então, uma boa recuperação lá pro nosso
querido jornalista aí, o Luzardo Chaves. Outra coisa interessante, que eu vou fazer um adendo rápido, eu não quero nem comentar isso aí, mas enfim. O Paulo Rogério me falou aí que de uma pessoa que veio até aqui ontem na rádio para tirar satisfação com relação à questão do WhatsApp que vinha vindo passado. Quero deixar mais uma vez bem claro para você que me ouve aqui. O WhatsApp da Liberdade é claro, e todo mundo conhece, 3633-5401. Qualquer outro número que não seja esse, todo mundo já sabe o que é da rádio. Então é uma questão de você parar, né? Que nem aquela questão da placa, né, Eduardo? Você tem que parar e observar e ler a placa. Então você vai olhar, pô, eu estou recebendo no WhatsApp aí, mas que número quer dizer? Da rádio, mas como é que é a rádio? Você colocar uma logomarca, você colocar lá uma fotografia de outra pessoa, não é bem por aí, né? Primeiro a pessoa tem que procurar se informar bem certinho e ver quem é que mesmo está envolvido aí nas malandragens. Pra você ter uma ideia, teve uma conhecida minha que o pai dela perdeu um dinheiro porque o golpista botou a imagem dela lá no WhatsApp com outro número, pediu dinheiro pro desavisado, e ele começou a pagar, de repente chegou em casa meio-dia, pois é, mas a mulher não... Que tanto dinheiro quer, né? Quando foram ver, já tinha ido, né? E não tem o que fazer, você pode ir qualquer aí, pode conversar, qualquer delegado, alguma coisa, não tem o que rastrear e não tem o que fazer, né? Triste é verdade. Então tem que ficar muito atento a essas questões. Não dá também, eu sei que é difícil, ele fica nervoso, né? Nesse caso aí o senhor tinha razão de ficar, eu ficaria muito nervoso também, mas tem que esfriar a cabeça, fazer o que ele fez lá na delegacia, fazer o BO, ir lá e ver bem certinho quem que é o dono mesmo da linha, quem que é, ou se é golpista, o que é, antes de fazer uma tragédia maior, né? Porque a tragédia pode ser grande dos dois lados, então tem que cuidar bem com essas coisas. Principalmente no caso dele ali, porque foi terrível. Como se fosse comigo, eu também ficaria muito revoltado, mas fazer o quê? Isso foge ao nosso controle. Golpe não tem o que fazer, né? Vamos pra frente? 13h07, mais uma vez, muito obrigado. Fique agora então com o Bola na Trave. E eu volto amanhã com o Almir Dias. E eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias. Grande abraço, meu querido ouvinte, e até lá. Olá, amigos da Liberdade FM, passando aí para fazer um convite muito, mas muito especial a você. A partir desta quinta-feira, na comunidade São Francisco de Assis, aqui no bairro Xerã, que é ao lado da verdureira Denk, nós teremos toda uma programação para celebrar aí a grandiosa festa de São Francisco de Assis. Quinta-feira, a partir do meio-dia, nós temos vendas de cookies, de pães, de bolos,